Opa, tudo bom? Galera, estou trazendo para vocês a parte 1 da continuação da história depois do anime de Kage no Jitsuri Yokusha. Tradução, nosso famoso Shadow Garden. E é claro que vocês já sabem, em troca dessa minha bondade benevolente, eu peço para que você deixe o like para ajudar o canal a trazer mais conteúdo dessa obra. E também comente se você quer continuação ou se quer que eu pare de fazer vídeo. Os três estão valendo. Meu muito obrigado e bora pro vídeo. O capítulo começa com Claire narrando para a gente que ela tem um irmão 2 anos mais novo que ela, e que pelo fato dela ter um futuro brilhante como espadachim mágica, Cid, seu irmão mais novo, é em resumo mediano. Ela afirma que ele não é burro e nem ruim em atividade física, só que tudo que ele tem que fazer, ele faz sem chamar muita atenção. Se ela fosse a protagonista de uma história, ele seria o pedestre randômico número 1 ao fundo. E ela começou a odiar isso, onde as outras pessoas veem eles como os irmãos que não são parecidos. De volta à realidade, Claire está jantando com Cid, dizendo sobre como o rosbife daquele restaurante é muito bom. Cid fica feliz que ela tenha gostado, lhe dando os parabéns pela sua vitória no Festival do Deus da Guerra. Ela fala que está muito surpresa de Cid ter conseguido arrumar isso tudo, que além de eles estar em um restaurante de alta classe, ele também foi capaz de conseguir o buffet mais caro em um ambiente privado. Ele disse que ele é amigo do dono da Kitsugoshi, porém ele pediu pelo buffet mais barato. Para quem não sabe, o dono da Kitsugoshi é uma das 7 sombras que é comandado por Cid. Óbvio que a sua sombra não iria mandar comida de baixo nível para seu mestre. Então Claire fala que ele não precisa contar mentiras óbvias, que ela sabe que ele gastou todo o seu dinheiro com ela. Cid, com um sorriso falso no rosto, diz: vamos acreditar nessa então. Enquanto em pensamento ele diz que ela só estava sendo chata pra importunando ele para fazer essa festa. Claire diz que ainda assim não consegue ficar feliz com a sua vitória, que sabe que esse ano ela só teve sorte porque Anerose foi derrotada e Iris desistiu, além de Shadow também estar lá. Cid se autogaba internamente que ficou surpreso com a presidente do conselho, Rose, ter aparecido, temendo que ela pudesse roubar os holofotes no clímax, mas ele conseguiu superá-la. Na mente de Cid, ele pensa que Rose é ambiciosa, que nem ele, e que chegou ao ponto de matar o rei, seu próprio pai, para governar. A pobre Cid está mais perdida que os próprios figurantes. Claire corta o pensamento de Cid, dizendo se ele viu a disputa dela, onde Cid tenta enganá-la, dizendo que sim, ó, claro, foi muito legal quando você cortou aquele cara enquanto fazia um sinal de positivo. Claire automaticamente, numa velocidade supersônica, pula em cima de Cid com uma faca, dizendo: não era um sinal de joinha, era o meu dedo do meio, você não estava assistindo, né? Onde ele só pôde dizer: foi mal. Ela diz que está preocupado com o futuro de Cid e que ele não conseguiu encontrar um bom emprego por causa de suas notas. Ele diz que vai deixar o seu futuro para o seu eu do futuro e, contanto que ele consiga o que quer, ele não se importa onde ele vai trabalhar. Claire pergunta o que ele quer então. Ele afirma que é segredo, que prometeu que não falaria sobre as coisas importantes. Ela então desiste de argumentar e fala já que ele não tem nada para fazer, na semana que vem ela vai caçar um vampiro progenitor, a Rainha de Sangue, e que Cid vai com ela. Onde nosso prota pensa: vampiro progenitor, Rainha de Sangue, isso parece ser foda pra... Na volta para casa, Claire diz que houve um aumento de número de casos com vampiros menores atacando os cidadãos, onde países vizinhos juntaram uma força de ataque de espadachins mágicos e ela acabou se juntando a eles. Cid argumenta que os vampiros não estavam extintos desde sempre, e ela confirma dizendo sim, exceto pela cidade sem lei. Lá existe uma torre carmesim, considerada o último bastião dos vampiros, onde a Rainha de Sangue vive. Ele pergunta por que ele precisa então. Ela diz que é por causa do seu futuro, que caso ele consiga uma conquista, ele pode conseguir uma recomendação para se juntar aos cavaleiros por causa desta missão, e que ele pode deixar a luta com ela. Ele só precisa cobrir ela e nada mais. Antes de Cid recusar, ele sente o cheiro de sangue perto e percebe que alguém morreu, onde Claire também sente o cheiro de sangue, e Cid fica surpreso em saber que sua irmã também percebeu. Indo em direção ao lugar, eles notam que existe um vampiro devorando uma pessoa. Ao notar a presença deles, o vampiro corre em direção a eles, onde Claire entra em guarda, porém o vampiro ignora ela e vai em direção de Cid. Claire rapidamente lança um corte no vampiro, gritando para ficar longe do seu irmão, e pergunta se Cid está ferido. E como um bom ator que nosso prota é, ele grita e finge estar assustado, enquanto pensa que o grito de mob que ele fez foi perfeito. Ao analisar o corpo, Claire diz que ele era tão jovem
que ghouls costumavam ser humanos e que ela se sente mal recentemente por isso, argumentando que se um dia ela também se transformar em um monstro que perdeu toda a razão. Sid diz para ela não se preocupar, que ela não pode perder o que nunca teve. Ela continua falando que teve boatos da princesa Rose ter sido possuída e que ela acha que já teve assim um dia. No passado ela tinha manchas pretas por todo o corpo que ficaram maior com o tempo e sumiram de repente. E mesmo que as manchas tenham desaparecido, não quer dizer que ela foi curada da possessão. Sid em pensamento pensa, manchas pretas? Hã? Ah, aquela coisa que ele curou um tempo atrás. Nosso prota, só o fiapo da rabiola, pelo soco que tomou de sua irmã, diz que vai ficar tudo bem. Onde Clay, emocionada, diz que a questão é que ele não pode assumir que ela vai estar sempre lá para cuidar dele. Tadinha, mal sabe que é o contrário. Sid, enquanto isso, olha para o céu e percebe que a lua está mais avermelhada hoje. E Claire chama Sid para ir embora para relatar o acontecimento aos cavalheiros. Um tempo mais tarde, vemos Beta passando um relatório programado para Sid, dizendo que como esse povo ainda teve a coragem de ainda não deixar o like para ajudar esse canal a ter mais continuação de nossa história, além da ousadia de ainda não ser um inscrito. Após esse relato, Beta continua dizendo que Epsilon se infiltrou com sucesso no reino de Oriana e que eles estão expandindo suas forças sem problemas e que novos membros estão passando por treinamento. E enquanto Beta continua falando, Sid pensa no que sua irmã disse, que ele está preocupado com o futuro dele, então ele precisa de meios de se manter. O que ele reflete que vai ficar bem se coletar muito dinheiro para ficar de boa, e que ele achou que se juntar à força de ataque seria um saco, mas porém pode ser interessante, e que faz um bom tempo que ele não sai para caçar bandidos para ganhar dinheiro. Enquanto Sid dá uma risada maléfica, Beta pensa que fez algo errado e pergunta se esqueceu de algo. E Sid pronuncia, uma tempestade de sangue, uma tempestade se aproxima, e pede que ela olhe para a lua e pergunta, Beta, a lua não está meio avermelhada hoje? Beta grita dizendo que é a lua vermelha das lendas e pede desculpa para o Lord Sheldon por não ter notado antes e que mandará membros para a cidade sem lei agora mesmo, que se não fizerem nada isso pode gerar casualidade desastrosa até mesmo nos reinos vizinhos. Sid interrompe Beta falando que não precisa se preocupar, que ele mesmo irá cuidar do assunto. Beta entra em desespero, pergunta se ele planeja ir sozinho para a Torre Carmesim e que isso é muito perigoso e se algo lhe acontecer, Sid dá só um olhar para ela e fala, ousa a me desafiar? Ela se desculpa prontamente por sua insubordinação. Sid diz não tem por que ela se preocupar e que daí se a lua está um pouco vermelha hoje. Esse céu noturno carmesim não é uma bela visão a ser contemplada? Onde faz Beta ficar admirado com a visão de seu mestre, falando que então ele distorce até as lendas da sua vontade. Sid confirma, porém em pensamento fala que ele não faz a mínima ideia do que está acontecendo, porém como Beta colocou a palavra lenda no meio, ficou 100 vezes mais maneiro. A cena é cortada para 2 cavaleiros que estão indo em direção à Torre Carmesim, onde supostamente a Rainha de Sangue vive, dizendo que a torre é ainda bem maior de perto, com outro cavaleiro dizendo que tamanho não é tudo. Ao tentarem abrir a porta, um guardião fala para eles pararem, que eles não são qualificados e que apenas os convidados ou os fortes podem abrir essa porta e tolos como eles não podem passar daqui. O cavaleiro diz que é Quinton, um veterano do Festival do Deus da Guerra, e esse ao lado é o Dragão Dourado Vitorioso e que eles não são desconhecidos como você. Ele diz que no passado ele era conhecido como Demônio Branco e que hoje foi submetido ao cachorrinho pela vampira de sangue ao tentar caçá-la. Só para lembrar que esses 2 cavaleiros foram os que participaram do festival no anime contra o Sid disfarçado. Ao analisar o guardião, o Dragão Dourado, diz para Quinton tomar cuidado, que o poder desse homem é imensurável. Quinton não acredita e aponta sua espada, sendo fatiada em 1 segundo. O Demônio Branco diz que ele ainda está vivo. O Dragão Dourado cogita em fugir, mas pensa que não pode deixar Quinton para trás, que apesar deles se conhecerem em pouco tempo, eles foram derrotados pela mesma pessoa e viraram irmãos que ajudaram um ao outro a se reerguer. Dragão Dourado grita dizendo, como se atreve a fazer isso com meu amigo, e usa a sua habilidade, assassino do Deus Maligno, espada do Dragão Dourado. Enquanto ele avança, ele lembra das palavras de Quinton dizendo a ele, Goldor, se você levasse as lutas a sério, provavelmente você seria o mais forte. Então fala pra ele que na próxima vez que enfrentar alguém mais forte, não fuja. O Demônio Branco fica feliz em ver o poder do ataque e se prepara para lutar, enquanto o Dragão Dourado diz, eu juro, pela nossa amizade, eu vou enfrentar. E no avanço final, usando todo o seu poder, ele foge.
O demônio branco fala que não vai atrás dele porque ele é apenas um cão, mas enquanto ele solta uma pequena risada dizendo, mas isso não significa que ele vai conseguir escapar inteira do nosso território, e que essa cidade sem lei é onde o poder tem a razão, onde o capítulo termina dizendo que essa cidade é o esgoto do mundo. A Cidade Sem Lei. E se vocês querem continuação dessa obra ou recomendar alguma, deixa nos comentários. Não se esqueça de dar like, se inscrever e tchau!